e a gente vai ser abençoado pela vida do nosso irmão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem levantado a boca de homens e mulheres para falarem em Teu nome. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor fará isso. O Senhor levantou o Helder para falar conosco hoje. E eu creio, Pai, que de modo muito especial, o nosso coração vai receber de Ti palavras de vida sobre as nossas mortes, palavras de vida sobre as nossas dores que levam a gente a buscar tantos caminhos que não são os caminhos de vida do Senhor. Abençoe-nos, Ima, e que o nosso coração saia daqui feliz pela palavra do Senhor aos nossos corações. Em Teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Para quem não sabe, né, eu moro na Ucrânia hoje, né? No fevereiro do ano passado, eu fui transferido pelo meu trabalho lá no Ministério das Relações Exteriores para trabalhar lá na Embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia. Estou aqui de férias esse mês de setembro, até outubro eu vou estar por aqui. E é um grande prazer poder trazer a palavra de Deus na minha casa, né? Na igreja que me recebeu, na igreja que me acolheu, na igreja que escolheu me dar a vida, que é exatamente a Igreja Presbiteriana Encontro. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. E eu peço desculpas porque o texto que nós vamos falar hoje é um texto que eu já preguei aqui. Talvez até, eu não me lembro, talvez até tenha sido o último texto que eu preguei. E a gente vai pregar de novo nele, que é no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 19. Mas eu garanto para vocês, irmãos, que embora o texto seja repetido, o sermão não será. Tá? O sermão não será. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre as escolhas da vida. Eu queria dividir com a igreja sobre 3 escolhas que fazem com que a vida aconteça. 3 escolhas diferentes. Então vamos ler então a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 19. João 21, de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo.
Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Vamos orar, irmãos. Pai Todo-Poderoso, é com o propósito de te seguir, Senhor, que nós estamos aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a escolhermos os caminhos que levam à vida e a deixarmos de uma vez por todas os caminhos da morte, Senhor, Amém. Que o diabo coloca diante de nós o tempo todo. Perdoa-nos quando não ouvimos a sua voz. Perdoa-nos quando nós temos escolhido andar pelos caminhos de morte. Mas pedimos que, pela misericórdia do Teu Filho e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, cada pessoa aqui possa mudar a escolha e que nós possamos escolher os caminhos da vida e apontar esse caminho para outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Setembro Amarelo, né, meus irmãos? Mês de reflexão sobre a questão de saúde mental. E uma igreja que se propõe a pregar e a falar a respeito desse assunto, a respeito do Setembro Amarelo, ela, na verdade, quando olha a Bíblia, nós temos vários candidatos que nós poderíamos escolher para ser histórias de exemplo. A gente poderia escolher Jó, por exemplo, que foi a primeira série da igreja, né? Uma pessoa que perdeu tudo, foi rejeitado por todos. Jó seria um bom candidato para a gente poder expor a vida dele aqui. Talvez nós pudéssemos falar a respeito de Davi. Davi foi um homem que perdeu muitas coisas na sua vida, teve muitas lutas, muitas perseguições. Ele era um artista. Talvez Jeremias, o profeta chorão, como ele é conhecido na Bíblia, o profeta que escreveu um livro chamado Livro das Lamentações. Mas eu tenho certeza que Pedro não é um bom candidato para a gente falar do Setembro Amarelo. Ou será que seria? Porque quando a gente, não sei vocês, mas quando eu paro para pensar na vida de Pedro, eu não imagino o tipo de pessoa que vai ter que fazer uma escolha entre a vida ou a morte. Porque Pedro era um apóstolo alegre, falastrão, falava demais, extrovertido. Pedro, ele estava sempre cercado e rodeado por pessoas. Pedro era uma das pessoas que Jesus sempre escolhia quando ele ia passar pelos seus momentos mais íntimos. Como inclusive a gente viu no domingo passado, Pedro era um dos 3 que Jesus escolheu para estar com ele no Getsêmani. Como uma pessoa assim, alegre, extrovertida, casada, líder, íntimo de Jesus Cristo, como que uma pessoa assim pode chegar ao ponto de estar tão abalado, a ponto de ter que fazer uma escolha entre a vida ou a morte? E, embora não pareça, basta a gente se lembrar da história de um outro apóstolo que nós conseguimos entender o quão perto Pedro chegou da morte. Porque o único apóstolo que errou de forma parecida com Pedro foi Judas Iscariotes. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Judas traiu a Jesus. Pedro é aquele que, em um determinado momento, Jesus vira para ele e fala: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. E Judas é aquele em quem Satanás entrou. E se vocês me permitem a liberdade, mas eu acho que os evangelhos eles dão uma espécie de dica
de que, na verdade, o discípulo que o diabo queria que traísse a Jesus não era Judas, era Pedro. Porque em um determinado momento dos evangelhos, Jesus ele até se aproxima de Pedro e ele fala: olha, Pedro, o diabo pediu a sua vida. Ele pediu para que eu peneirasse vocês e ele falou de você, mas eu roguei pela sua alma. E aí acabou que o escolhido foi Judas. Mas Pedro e Judas Iscariotes são dois apóstolos muito parecidos. Na tipologia bíblica, eles têm muitas coisas em comum. Mas o que separa Pedro de Judas, aquele que se matou? O que separa é que, na vida de Pedro, 3 escolhas aconteceram, que foram as escolhas que salvaram Pedro da morte. 3 escolhas que salvaram Pedro de Satanás. 3 escolhas que hoje nós precisamos fazer. E a primeira escolha que nós vemos aqui nesse texto é a escolha da igreja. Pedro foi salvo porque a igreja fez uma escolha. E a escolha da igreja foi a escolha do acolhimento. Porque a igreja escolheu acolher, Pedro não se perdeu. Isso a gente vê de uma forma muito clara aqui no texto. Quase todo sermão que a gente ouve falar sobre essa história tem uma espécie de crítica a Pedro porque ele falou que ia pescar, não é mesmo? Como se as pessoas estivessem falando assim: mas Pedro é um homem que desistiu do seu chamado. Ele era um homem que, porque ele traiu a Jesus, porque ele negou a Jesus, ele então estava querendo voltar aos seus velhos caminhos. Mas a verdade é que não é bem assim, porque Pedro aqui, ele ainda não era um homem restaurado. Pedro aqui era um homem que ainda tinha que lidar com as consequências do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu. Nem sempre nós somos levados a uma situação de tristeza, de angústia, de depressão, porque nós somos as vítimas. Algumas vezes nós fazemos escolhas que nos levam àquele lugar. Foi o que aconteceu com Pedro. Agora, quando a gente compara o que Pedro faz com aquilo que Judas Iscariotes fez, a gente vê que Judas Iscariotes escolheu o caminho da solidão. Pedro escolheu o caminho da comunhão. Ele não se desviou do grupo dos apóstolos. Mas não adianta Pedro escolher o caminho da comunhão se ele não encontrar uma comunidade de fé que escolha acolhê-lo, mesmo que ele ainda não tenha resolvido a sua situação com Jesus. Mesmo que ele ainda não tenha tido a coragem de falar: Deus, me perdoa. Mas aqui, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus não apenas estavam junto com Pedro, como aceitaram o convite dele. Quando Pedro falou: vou pescar, eles responderam: nós também. Nós vamos junto com você. Nós estaremos com você. Nós o acolhemos. Nós o recebemos. Nós não vamos abandoná-lo, embora você ainda não tenha resolvido a sua situação com o Senhor. E o que seria pescar hoje em dia? Eu acho que quando a gente imagina uma igreja que se dispõe a acolher o pecador, talvez os nossos primeiros pensamentos sejam algo assim: não, o que vai acontecer é o seguinte: Pedro vai ter agora um programa de aconselhamento pastoral com os 2 filhos de Zebedeu, com Tiago e João, porque eles fugiram, mas eles não negaram. Então, já que era sempre Pedro, Tiago e João, então agora Pedro fica rebaixado e Tiago e João tomam a frente e vão fazer um programa de aconselhamento espiritual com Pedro. Mas não é isso que eu vejo aqui. Ou então, talvez o que a gente imagine é que eles vão fazer uma grande reunião de oração.
Não, nós vamos fazer uma campanha de oração pela sua restauração espiritual, Pedro. Nós vamos orar aqui, vamos clamar aqui ao Pai para que Ele restaure você. Mas não é nada disso o que os discípulos fazem. O que os discípulos fazem é estar junto e pescar. E se a gente fosse fazer uma aplicação para os dias de hoje, o que seria esse pescar? Pescar poderia ser comer um hambúrguer juntos, jogar futebol juntos, conversar, passear no shopping, pescar literalmente, em um pesque e pague, por que não? A igreja acolhe os pecadores, não é apenas quando nós os convidamos para as nossas reuniões espirituais, mas é quando a igreja decide viver a vida comum junto dos pecadores, das pessoas que fizeram escolhas erradas na vida e que ainda precisam resolver a sua situação diante do Senhor. O nosso problema é que, especialmente se envolver uma questão de saúde mental, parece que a nossa tendência natural é encarar a pessoa como um leproso. Não é mesmo? Poxa, ele está deprimido, me joga para baixo, eu não quero falar com ele. Puxa, ele só sabe falar daquele assunto, daquilo que aconteceu com ele, eu não quero andar com ele. Puxa, já pensou que os outros vão pensar se me verem do lado desse pecador, desse homem que negou a Cristo Jesus? Mas a cura, meus queridos, ela acontece muitas vezes, não é no culto de oração, não é durante o louvor, não é durante a pregação da palavra. Claro, pode acontecer? Pode. Acontece muitas vezes? Acontece. Mas aqui, Jesus tocou na vida de Pedro em um momento de diversão, em um momento de comunhão, em um momento da vida comum. E se nós queremos realmente oferecer às pessoas o caminho da vida, Igreja Presbiteriana Encontro precisa fazer, então, que tipo de escolha? A escolha do acolhimento. Vamos pescar? Vamos. Vou junto com você. Pescar, jogar futevôlei, não é bem a minha praia, mas a gente dá um jeito. Ver um filme. Conversar na hamburgueria ou em outro lugar. Mas a primeira escolha é a escolha da igreja. É a escolha do acolhimento. Agora, tem uma segunda escolha aqui nesse texto. Essa é talvez a escolha mais importante de todas. E é uma escolha que nós muitas vezes esquecemos que é feita. Que é a escolha de Cristo Jesus. E qual que é a escolha de Cristo Jesus? A escolha de Cristo Jesus é restaurar. A escolha de Cristo Jesus é resolver. A escolha de Cristo Jesus não é a de perpetuar o pecado e o erro na vida das pessoas. Mas é a escolha de resolver o problema, de tratar o problema, para que aquela questão possa, enfim, ser superada e o futuro possa acontecer. Quando que Jesus Cristo fez essa escolha? Bom, Jesus fez essa escolha na vida de todos nós, quando ele decidiu se encarnar, se fazer homem, tomou a cruz, morreu na cruz e ressuscitou para que cada um de nós aqui tivesse uma oportunidade de salvação, tivesse uma oportunidade de redenção. Ainda que eu, não sei se você já teve essa experiência, mas eu nunca tive. Eu nunca via Jesus Cristo na minha frente. Nunca ouvi a voz dele como vocês estão ouvindo a minha voz agora. Ao contrário de Tomé, que está aqui no texto, eu nunca tive a oportunidade de ir lá e tocar nas feridas de Jesus. Mas uma coisa que eu não posso dizer
é que a escolha de Jesus Cristo, a meu respeito, não foi uma escolha de vida. Porque Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Para que eu e para que você tenhamos vida. E quando a igreja se encontra com aquele que sofre, adivinha quem é que vem junto para se encontrar com aquele que sofre? Jesus. Porque aonde a verdadeira igreja de Jesus Cristo está presente, Jesus Cristo também está. E é por isso que a escolha da igreja veio primeiro. Porque quando a igreja escolhe estar do lado daquele que sofre, Jesus também estará presente ali. E foi o que aconteceu. Enquanto eles pescavam, a noite toda, aparentemente um grande desperdício de tempo, não é mesmo? Porque já pensou você ficar a noite inteira pescando e você não conseguir nada? Já pensou você ficar meses fazendo alguma coisa e você não colher resultado nenhum daquilo ali? Um trabalho, um ministério, alguma coisa assim? Mas enquanto os discípulos estavam tendo um momento, digamos assim, de fracasso, talvez, Jesus Cristo estava na praia preparando algo para eles. Preparando o quê? Uma mesa. Uma refeição de comunhão. E quando eles voltam, vocês podem reparar que é tudo Jesus Cristo quem toma a iniciativa aqui. É Ele quem vai para a praia, é Ele quem pergunta, vocês têm aí alguma coisa para comer? Até engraçado, porque eles não tinham nada para comer. E não tinham pescado peixe, não é mesmo? E é a mesma coisa que Jesus Cristo faz conosco. Já pensou se Jesus Cristo viesse para nós e falasse assim, vocês têm algo para dar de comer à minha alma, ao meu espírito? Vocês têm algum alimento que vocês possam dar àquele que está abatido, àquele que está deprimido, àquele que não consegue lidar com a culpa dos seus erros, aquele que está na beira da morte? Vocês têm algo para oferecer? E a grande verdade, meus queridos, é que nós não temos. Nós não temos, eu não tenho. Eu não tenho em mim mesmo nada que eu possa oferecer para alimentar a alma de ninguém. Mas quando Jesus pergunta e eu escolho interagir com Jesus Cristo, o milagre acontece. E Ele provê a comida. Ele faz o milagre antes de acertar as contas. Na nossa cabeça é assim. Não, primeiro eu preciso me acertar com Deus. Primeiro eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso passar pela disciplina. Eu preciso deixar aquilo que eu estou fazendo de errado. Só depois é que Jesus vai falar comigo. É que Jesus vai me abençoar. É que Jesus vai fazer um milagre. Mas nos evangelhos, meus queridos, o que eu vejo é que Jesus está constantemente fazendo milagres na vida de pessoas que ainda nem decidiram acreditar nele de verdade como Messias. Na vida de pessoas que ainda não conseguiram pedir perdão a ele. Que foi o que aconteceu aqui. Um novo milagre. Uma nova pesca. 153 peixes. Uma senhora refeição. Mas não para por aí. Porque a escolha de Jesus não é apenas dar alegria. A escolha de Jesus é resolver o problema. E aí nós temos aquele diálogo famoso, que hoje não vai ser o centro do nosso sermão. Em que Jesus ele dá a Pedro a oportunidade de desfazer o pecado que ele cometeu. Porque se Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus dá a oportunidade a Pedro de quê? De confessá-lo 3 vezes.
E uma vez que Pedro faz isso, Jesus então fala, olha, tudo volta ao que era antes. Apacenta os meus cordeiros. Porque esse é o objetivo de Jesus. Agora, para considerar as escolhas que Jesus Cristo faz. Quem errou? Foi Pedro ou foi Jesus? Não foi Pedro? Mas quem é que se humilhou para ter a iniciativa? Foi Jesus. É Jesus quem escolhe se humilhar. É Jesus quem escolhe iniciar a conversa. É Jesus quem escolhe fazer uma demonstração de poder quando ainda não tem as coisas resolvidas. E é Jesus quem escolhe tocar na ferida depois que Pedro é animado. Mas todas essas escolhas de Jesus, elas têm um objetivo. E o objetivo é restauração. Meus irmãos, a gente precisa acreditar que essa foi realmente a escolha de Jesus. Porque muitas vezes nós não somos restaurados porque a gente vê Jesus Cristo na praia e a gente não quer chegar perto. Porque nós não acreditamos que a intenção de Jesus é uma intenção de restauração. A gente acha que Jesus, ele pode até me perdoar, mas ele vai me manter pequeno, humilhado, inferior ao que eu era antes, para que eu nunca me esqueça daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz. Jesus, ele pode até me aceitar, mas sob disciplina, para o resto da minha vida. E meus irmãos, a verdade da Bíblia é que Jesus, ele pode até deixar registrado aqui por toda a eternidade o pecado que foi cometido. Nos 4 evangelhos se fala da negação de Pedro. Mas ele exalta, ele restaura, e ele faz com que Pedro, se você for ler Atos dos Apóstolos depois, primeira metade de Atos dos Apóstolos, ela gira em torno do ministério de Pedro. O que Paulo foi para os gentios, Pedro foi para os judeus. E é até interessante, porque tanto Pedro quanto Paulo eram pessoas que precisavam ser restauradas. A escolha de Jesus é uma escolha de restauração. É uma escolha de vida. Qual que é a minha parte nisso daí? A nossa parte é crer. Creia. Agora, esse texto tem uma lição muito importante. Porque a igreja pode escolher acolher. Nós vamos acolher você, nós vamos pescar com você. Jesus pode escolher restaurar. Eu vim, morri na cruz e ressuscitei para mudar a sua vida. Estou aqui. Mas uma terceira pessoa precisa fazer a escolha para que o milagre da vida aconteça. E essa pessoa é Pedro. E a escolha de Pedro é a escolha de seguir adiante. É a escolha de deixar para trás o que aconteceu, para poder, a partir de agora, viver aquilo que Jesus Cristo tem para ele. E a gente vê que Pedro, ele teve alguns momentos hesitantes, digamos assim, nesse processo de escolha. Quando a gente olha para Pedro de uma forma geral, a vida dele antes do Pentecostes, a gente vê que Pedro ele era um homem meio assim irregular, né?
Algumas vezes, Jesus, eu vou morrer por você. Aí nega. Ou então, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí logo depois Jesus tem que falar, arreda Satanás, você está pensando nas coisas dos homens. Pedro ele era um homem meio assim, inconstante. E a gente percebe que na própria restauração dele, essa inconstância ela também aparece. Porque quando o milagre acontece, né? Quando Jesus fala, olha, no versículo 6, joguem a rede à direita do barco, vocês acharão, né? E o milagre acontece. No versículo 7 diz assim, que o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. E aí como é que Pedro reage? Pedro reage super animadão. Jesus me chamou, gente. Olha só, então eu vou, vestiu a roupa dele lá, provavelmente ele estava sem camisa, vestiu a roupa dele lá e nem esperou o barco chegar na praia. Ele se atirou no mar. E foi nadando na direção de Jesus. A gente pensa, podia acabar a história aqui, né? Poxa, maravilha. Teve um apelo. Pedro respondeu ao apelo de Jesus. Foi lá na frente, correndo na frente de todo mundo. E acabou a história. Pedro foi restaurado. Mas não foi bem assim que tudo aconteceu. Porque Pedro estava lá, ele aceitou o convite inicial. Mas na parte dolorosa, Pedro teve uma hesitação. Porque quando a gente quer ser restaurado, e se nós vamos ser restaurados por causa de erros que nós cometemos, acertar as contas faz parte. Veja bem, Jesus ama, acolhe, faz milagre, tudo antes de acertar as contas. Mas em um determinado momento, Simão, filho de João, eu acho interessante aqui, né? Porque é igual aquela história de pai e mãe, quando o pai fala o seu nome completo, o nome completo de Pedro que Jesus está falando aqui. Não está chamando Jesus de Pedro, meu amigão, né? Ô Rocha, vem cá. Não, ele está falando assim, ó, Simão, filho de João, nome completo. Ixi, agora a coisa vai ficar séria. Você me ama mais do que esses outros me amam? E aí a gente vê que Pedro está mais humilde, né? Parece que lembra alguma coisa do passado. Então, assim, sim, o Senhor sabe que eu amo. Acontece a primeira vez, acontece a segunda vez. Mas na terceira pergunta de Jesus, qual é a reação que vem ao coração de Pedro? Tristeza. E sabe, meus irmãos? Aqui tudo parece muito rápido, não é mesmo? É uma restauração que aconteceu em quê? Uma noite, um dia? Mas não quer dizer que porque foi rápido, foi uma coisa simples. Porque não existe uma restauração que seja simples. Toda restauração é complexa. E em um processo de restauração, meus queridos, existem os altos e baixos. Existe aquele momento de, poxa, Jesus me quer, ele veio, eu vou nadar, eu vou me jogar no mar, eu sou de Jesus, né? Tinha até aquela música no passado, né? Assim, eu quero é Deus, eu não estou nem aí para aquilo que os outros vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas tem momentos em que a tristeza vem. E a tristeza é necessária. Porque aquilo que aconteceu precisa ser processado. Porque o pecado do passado, ele é perdoado, mas ele precisa ser visitado. Há lições que precisam ser tiradas dali. Eu preciso conversar sobre isso com Deus. E a tristeza vem. E a tristeza veio para Pedro. E não parece, gente, mas Pedro podia ter desistido aqui, na frente de Jesus. Ele podia ter falado, Senhor, quer saber de uma coisa? O Senhor não esqueceu, né? Foi mal aí.
Entendi errado os seus planos. Entendi errado os seus desígnios. O senhor está expondo a minha hipocrisia diante de todos os meus companheiros aqui. O senhor está certo. Eles amam o senhor, eu não. O senhor pode continuar a igreja com eles. Eu vou embora. Parece exagero? Eu pergunto. Especialmente para quem tem muito tempo de igreja. Quantas pessoas a gente não conhece que tiveram essa reação quando Jesus perguntou pela terceira vez e a tristeza veio? Quantas pessoas não entenderam aquilo que Jesus estava fazendo e desistiram e abandonaram? Não escolheram ir até o final. E meus irmãos, quando eu falo que a escolha de Pedro é a escolha de aceitar a restauração, eu não estou querendo dizer aqui que no Setembro Amarelo de Jesus, a gente vai simplesmente levantar a mão em um apelo e acabou ali. O que eu estou querendo dizer é que escolher o caminho da vida é escolher passar por um processo onde haverá altos e baixos. Mas eu preciso continuar. Eu preciso escolher ir até o final. Eu preciso escolher acreditar na bondade do Cristo que me confronta. Porque senão não há restauração. E se eu continuar, talvez você até tenha dúvidas se você quer mesmo a restauração de Jesus. Por que eu digo isso? Você já parou para pensar em como como foi a vida de Pedro antes e depois da restauração? Eu vou falar para vocês como foi. Antes da restauração, a vida de Pedro com Jesus era fácil. Por quê? Porque antes da restauração, Pedro não era o chefe. O ministério não era dele, ele era apenas um discípulo de Jesus. Antes da restauração, era milagre para cá, expulsão de demônio para lá, Jesus Cristo sendo celebrado em tudo quanto era lugar, a companhia de Jesus e dos 11 junto com ele. E depois da restauração? Depois da restauração, teve poder de Deus? Teve. Teve milagre? Teve. Teve ressurreição, expulsão de demônios? Teve. Feitas pelo próprio Pedro. Mas não ia ter mais 11 apóstolos caminhando com ele. Não ia ter mais um Jesus humano, carnal, de para-raios. Agora, a perseguição, as críticas, iam todas cair diretamente em cima de Pedro. E para piorar, Jesus, quando oficialmente restaura Pedro, pronto, você vai apacentar os meus cordeiros, é para isso que eu te chamei. Mas eu tenho um recado para você, Pedro. Aquela profecia que ninguém quer receber, né? Eu vou falar para você como que você vai morrer. E você vai morrer só. Você vai morrer onde você não quer morrer. Você vai morrer sem a sua liberdade, perseguido por causa do meu nome. A restauração que Jesus tinha para dar não era voltar à velha vida de discípulo de Jesus com os outros. A restauração que Jesus tinha para oferecer era a seguinte: você está voltando à sua posição de apóstolo para viver o próximo estágio da vida da igreja, com todas as lutas e dificuldades que vão acontecer diante disso.
E, meus irmãos, isso não é legal porque não é a restauração de fantasia da Disney que Jesus promete para nós. A restauração do luto não é a ressurreição da pessoa que morreu. Ela continua morta. A restauração pós-divórcio, muitas vezes, na maioria das vezes, não é a volta ao casamento que se perdeu. A restauração pós a falência de uma empresa não significa necessariamente a riqueza voltando por um outro meio. O que é a restauração que Jesus propõe, então? É a restauração da vida que vai continuar a ser vivida. Com problemas, com angústias, com sofrimentos, mas também com o poder, a glória e a presença dele no nosso meio. Pedro foi um dos grandes. Dos 12, eu acho que ele é o apóstolo mais conhecido. Eu acho que nem João tomou essa honra de Pedro. É Pedro e João, os dois mais conhecidos dos 12 apóstolos. Mas ele não foi restaurado para uma vida onde não haveria dor, onde não haveria luta, onde não haveria sofrimento. E, meus irmãos, escolher a vida também é escolher passar por isso. Sabe por quê? Porque se a nossa escolha é pela ausência de dor, pela ausência de luta, pela ausência de sofrimento, você sabe qual é a escolha que a gente está fazendo? Quem é que não luta mais porque não tem mais como lutar? O morto. Quem é que não sofre mais porque não tem mais o que viver? O morto. Quem é que não chora mais porque não tem mais emoção nenhuma dentro do seu corpo? O morto. Quem vive, chora. Jesus chorou. Quem vive, sofre. Jesus sofreu. Quem vive, luta e vence o inimigo, como Jesus venceu. Porque não há alegria, não há bênção, não há paz se a gente não estiver disposto a também, como nosso Senhor Jesus Cristo, se encarnar e sofrer e lutar e vencer. E por incrível que pareça, eu descrevi aí a vida do Pedro antes da restauração e a vida do Pedro depois da restauração. Qual que era a parte mais fácil? Antes ou depois? Antes. Agora, deixa eu fazer a seguinte pergunta para vocês. Mas qual Pedro era o Pedro mais feliz? Pedro antes da restauração ou Pedro depois da restauração? O Pedro depois da restauração. Podia ser a mesma coisa com Paulo. Se você perguntasse, fosse dividir a vida de Paulo em antes ou depois da conversão, onde que Paulo foi mais feliz? Foi como quando ele era Saulo, o perseguidor da igreja, mas o rabino estrela do judaísmo? Ou quando ele foi Paulo, o apóstolo que apanhou, foi rejeitado e sofreu? O Paulo mais feliz era o Paulo apóstolo, que passou por tudo aquilo que passou. E, meus irmãos, a escolha da vida, e isso é uma parte importante que às vezes a gente esquece de dizer, mas precisa ser dita. A escolha da vida não é a escolha da ausência do sofrimento. A escolha da vida não é a escolha da falta da dor. A escolha da vida é a escolha de abraçar a vida com tudo o que ela tem. Na confiança de que Jesus Cristo
morreu para que eu tivesse essa escolha. E que Ele está comigo e com você e com todos nós em todos os momentos dessa escolha. Jesus também um dia foi vestido porque ele não queria. Quando os soldados romanos colocaram, por exemplo, um manto aparatoso e uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus não falou para Pedro nada que ele, Jesus, não tivesse passado. A escolha da vida é a escolha de eu não vou morrer. Os meus sonhos não vão morrer. O meu ministério não vai morrer. A minha família não vai morrer. O meu legado não vai morrer. Apesar do que aconteceu. Porque Deus está comigo. Então, meus irmãos, para fechar, a igreja presbiteriana, então vou ser bem presbiteriano, as 3 escolhas. Igreja, faça a escolha do acolhimento. Vá pescar. Não precisa ser trazer para o culto de oração, não. Vai pescar. Lembre-se que Jesus fez a escolha da vida. Ele vem atrás. Ele faz o milagre. Ele nos aceita antes da gente resolver as coisas. Mas, mais importante de tudo, eu e você, vamos fazer a escolha de viver aquilo que Deus tem para nós, ainda que seja doloroso. Porque eu garanto que a vida não vai ser só dor. A vida não vai ser só sofrimento. A vida também vai ser alegria. A vida também vai ser bênção. A vida também vai ser paz. Porque Jesus está conosco. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque se nós estamos aqui, é porque um dia alguém fez todas essas escolhas por nós, Pai. Pode até ser que a nossa igreja de origem não nos acolheu, pode até ser que uma igreja institucional não nos acolheu. Mas uma família, uma igreja, algum amigo fez essa escolha, Senhor. E por isso nós estamos aqui. Obrigado porque, sobretudo, o Senhor e o seu Filho fizeram a escolha que faz a diferença. Porque o problema do pecado é um problema que nós não podemos resolver, mas que Jesus pode resolver e Ele resolveu. Aleluia. Obrigado por isso. Mas nos ajuda, Senhor, porque assim como Pedro também hesitou, também se entristeceu, nós também nos entristecemos às vezes, Pai. E às vezes a gente quer ir embora. A gente não quer sofrer de novo. Mas nos ajuda, Senhor, a escolher ficar como Pedro escolheu ficar. Amém. E a recebermos a vida com todas as suas cores, com todas as suas dores, como Jesus escolheu. Porque onde há a cruz, há a ressurreição. E nós queremos passar pela ressurreição. Restaura-nos, Senhor. Restaura, meu Pai, a minha vida, restaura essa igreja, restaura, meu Pai, a vida de cada pessoa que está aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, meu irmão, te ajudando a viver, te ajudando a não apenas a ser acolhido, mas a acolher, te ajudando a ser aceito por Jesus, te ajudando a viver, ainda que a escolha seja difícil, hoje e sempre. Amém. 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 Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Muito bom.
Obrigado pela sua palavra. Obrigado. Obrigado. Estou até chique. Primeira vez que eu prego com um microfonezinho de